E da Caverna do Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Mates e hoje o que queremos falar? Iremos falar de Mercúrio. E Mercúrio é o X-Men mais foda e o Vingador mais lixo. Sou Ana Carolina, eu sou de Belo Horizonte, eu estudo Engenharia Espacial na UFMG e eu faço parte do Space. Trabalho com divulgação científica há 4 anos. E eu gostaria de falar um dado que é baseado em nenhum dado científico, que 2020 está sendo o ano que acontece igual de Mercúrio. Cada dia dura 2 anos. Eu sou a Lohana Livlete, ou melhor, Lolivlete, engenheira biomédica e criadora do projeto Space, que está aqui em parceria com Sapciência e que vai falar hoje de Mercúrio, o planeta que tem reservas de gelo. Pois é, vamos ver. Salve galera, aqui é o Reinaldo e a pressão de um ATM corresponde à pressão exercida por uma coluna de 600 milímetros contendo mercúrio. Isso foi rápido, mas não tão rápido quanto mercúrio. Porra, cara! Essa foi boa. Cara, guardou no coração. Fez lição de casa hoje, então. Tá certo, galera, tá certo. Hoje, então, vamos dar continuidade à nossa série sobre o Sistema Solar, né? Que é a nossa série em parceria com a InSpace. E para o nosso segundo episódio, a gente, e que tá fora de ordem, né, claramente, começamos por Marte e agora vamos para Mercúrio, voltar um pouquinho para o centro do Sistema Solar. E quem é Mercúrio, né? O mensageiro do Olimpo, o pequetucho do Sistema Solar, e eu posso até dizer que é o planeta mais 880 que a gente tem em todo o Sistema Solar. A gente vai chegar lá ainda, né? Você esqueceu de falar que ele é o deus dos ladrões também. Na verdade, ele é o Hermes, né? Quem lembra do filme do Hércules da Disney, e aquele deus com as asinhas no pé. Achei que você ia falar de Percy Jackson. Eu também achei que ele ia falar de Percy Jackson, e muitas vezes as asinhas dele é confundido com aquele símbolo da medicina que eu sempre esqueço o nome, que tem as cobrinhas aí, papapá, pipipó. Mas é o sabre dele, não? Sei lá, escudo. Sei lá, qual que é o nome daquele negócio? Não sei. Ah, gente, eu não sei. O símbolo da medicina tem alguma relação com Hermes? Sim. Sério? Não fazia nem ideia. As 2 cobrinhas daquele negócio, e elas têm nome. Mas eu li Percy Jackson faz muito tempo, então eu não lembro. Só pra lembrar aqui, pra quem acha que caiu de paraquedas, Hermes é o análogo de Mercúrio, porque temos a mitologia romana e a mitologia grega, né? Daí temos Hermes e Renato. E Mercúrio, e eles são deuses análogos, né? Eles são tipo de cada local ali, né? Esqueci o nome da palavra, enfim. É mitologia local, é mitologia grega, depois transposta pra mitologia romana, com os deuses mudando o nome. É tipo Poseidon e Netuno? Netuno. Isso, tipo Júpiter e Zeus, enfim, né? Olha que legal, todos os planetas, isso é bem importante, tem nomes de deuses romanos. A gente falou isso no episódio de Marte. Mas quem tá repetindo. E se a pessoa começar por aqui? A pessoa tem que ouvir o episódio de Marte. Vai ouvir o episódio de Marte. O episódio de Marte, tá muito bom. Isso aí. Então é isso aí, galera. Vamos pros recadinhos, a gente já volta. Chegamos na zona de recadinhos, não sai daí que vai ser rapidinho, o episódio já volta, porque aliás o episódio está maneiríssimo hoje. Já me adiantando, queria pedir uma desculpinha pelo nosso áudio do episódio, foi alguns probleminhas técnicos, mas o conteúdo está muito bom, então curte aí o episódio, aproveita. Mas antes de começar o episódio, vamos falar quem foi a vencedora do sorteio do livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, ou melhor, o guia definitivo do Mochileiro das Galáxias, que seria o livro que compila os 5 livros, né, edição única. Esse livro é magnífico, é muito bom, ele é muito divertido e quem vai aproveitar ele vai ser a Gabi, mais especificamente a Gabi.Vanzelli. Ela foi sorteada com apenas um único comentário no meio de 302 comentários, foi muita sorte. Parabéns, Gabi, aproveite essa leitura e em breve aí o livro já está chegando na sua casa. Também, antes de começar o episódio, vamos lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você não segue, eu acho que é muito esquisito se você tá aqui escutando a gente e não segue, mas porque eu acho que todo mundo acaba vindo do Instagram pra cá, ou do Facebook pra cá pra escutar o episódio. Mas se você não conhece a gente nas redes sociais, vai lá, cara. A página é maneiríssima, tem material todo dia.
sempre alguma coisinha aqui e ali, divertida e curiosa para você aproveitar. E todo mês tem 2 episódios de Sapcast e toda semana tem um episódio de Sap News também, que é super maneiro. Enfim, também ajude a gente a divulgar esse cast. Apresente pra alguém, cara. Você tem um amigo, uma amiga, namorada, irmão, vó, qualquer pessoa que você acha que vai se interessar por esse tipo de assunto. Aqui a gente tem de tudo, cara. De astronomia, a biologia, química, história. E a gente também viaja muito em outros episódios, que também fica super divertido. Então, apresenta esse cast pra alguém que você acha que vai gostar. E a gente vai fazer assim essa família crescer, que aliás... já somos mais de 8.000! É de mais de 8.000! E por fim, mas não menos importante, considere apoiar esse projeto de divulgação científica para que a gente possa trazer cada vez mais material e de melhor qualidade para você. Eu queria muito aumentar a frequência do Sapcast, fazer um por semana, seria maneiríssimo. Mas enfim, como você pode fazer isso? Você pode comprar qualquer coisinha na nossa loja. Em breve teremos camisetas, vai estar legal. Mas comprando qualquer coisinha na nossa loja, você já vai estar ajudando muito a gente. Você vai ter uma lembrancinha para você, um presente para aquela pessoa especial. E toda a renda arrecadada a gente vai converter aqui pro projeto. Ou, melhor ainda, você pode se tornar um apoiador mensal. Com apenas R$3 por mês, cara. É menos que um cafezinho, é menos que um passe de ônibus. Claro, obviamente, se você quiser, se você puder, considere apoiar esse projeto para que a gente possa melhorar cada vez mais para você. E para você fazer esse apoio mensal, você pode acessar nosso site www.sapciencia.com.br, né? E através dele você vai ter a abinha do Apoia-se. Você pode acessar o Apoia-se também direto com apoia.se/sapciência. E lá você vai ter todos os planos de assinatura, metas e propostas que a gente tem no nosso projeto, né? Enfim, chega de lenga-lenga aqui. Eu acho que já falei um pouquinho de tudo um pouco. Então vamos ao que interessa. Voltando nos recadinhos, então, galera, vamos dar início a esse podcast. Então, vamos lá. Mercúrio. Bom, como já falaram, Mercúrio foi o nome foi dado em homenagem ao deus romano, e ele é o deus dos viajantes, dos ladrões e do comércio. Ele foi descoberto há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e esse nome é porque ele move rapidamente. É o primeiro planeta do sistema solar, a 70 milhões de quilômetros do Sol e 47 milhões de quilômetros da Terra. Ele é o menor planeta, com 2.439,7 km de diâmetro. Inclusive, as luas de Ganímede e Titãs, por exemplo, elas são maiores do que ele. Esse é um ponto bastante legal, porque se as luas são maiores, por que um é planeta e o outro é lua, né? Isso é bom você observar, né? Bom, existem alguns parâmetros para definir o que é um planeta ou não. Inclusive, foi por isso que Plutão, nosso querido, foi rebaixado. Para ser um planeta, ele precisa ter uma órbita própria, que ela em volta do Sol, e ela não pode ter atravessar uma órbita de outro planeta. Que acontece, por exemplo, de Plutão, que ele passa pela órbita de Netuno. E também ele precisa varrer a sua órbita, ou seja, não pode ter outros objetos, tirando o satélite, né, tirando a Lua, mas não pode ter uma órbita cheia de coisas junto com ele ali. Ele tem que estar uma órbita limpa. Por isso que, mesmo ele sendo pequeno, ele é um planeta. Basicamente, ele tem que eliminar os outros objetos de tamanho semelhante perto da órbita. Porque de tamanho menor, sempre vai ter, né? Alguma coisinha. Ou seja, se mesmo sendo maior que um planeta, se ele estiver preso na gravidade de outro planeta, ele vai ser o satélite natural daquele outro planeta. Como acontece com o Ganímedes, que está na órbita de Júpiter, então se ele tivesse órbita própria, né, só solto, dando voltas no sistema solar, no Sol, na estrela Sol, ele seria um planeta, considerado um planeta. E só para também acentuar aqui, que é bem interessante falar, ele está muito próximo do Sol, muito mesmo. A Terra está 146 aproximadamente milhões de quilômetros do Sol, né, que é a unidade astronômica que a gente chama, enquanto ele está ali pertinho, 70
basicamente metade, um pouco menos da metade da distância. E é calorzinho lá, hein? Eu acho que só pra complementar, acho que essa questão da proximidade foi sempre um problema pra você conseguir observar. Você conseguir fazer observações de Mercúrio, tanto é que você consegue observar ele mais ou menos, dependendo de onde você estiver no globo terrestre, no comecinho da manhã e finzinho da tarde, né, que falavam que era como que é mesmo? Estrela da manhã, estrela d'alva? Esse é Vênus. Esse é Vênus. Não, mas nossa, tem... Rei, você é tão retrógrado. Não, cara, tem... Coisa era... agora eu confundi. Desculpa, gente. Mas é que eu tava tentando lembrar quem que era o brother. Eu acho que é Copérnico, que morreu sem nunca ter conseguido ver Mercúrio. Ver Mercúrio é um problema. Se olhar com um telescópio pra ele perto do Sol ali, um olho a menos. É porque, assim, na época, se eu não me engano, ele já sabia que existiam outros astrônomos, haviam identificado, já existiam registros, só que ele nunca conseguiu ver por estar em uma posição no globo terrestre não favorável à sua observação. Visibilidade. Observação. Obrigado pela palavra. Mas tem outra parada que eles acreditavam que tinha outro planeta. Não sei se isso vai ser colocado aí mais pra frente ou... Planeta não. X? Não, ô louco, você não conhece a história de Vulcano, cara? Eu conheço. Que era do Star Trek. Não, é sério. Eles acreditavam que existiam 2 planetas, porque Mercúrio você só via de manhã e no final da tarde. E por um bom tempo, eles acreditavam que eram planetas diferentes. Eles não sabiam que era tipo Mercúrio. Era o planeta da manhã e o planeta da tarde. Então, existia tipo Mercúrio, existia Vulcano, que era um outro planeta. Até um determinado momento que eles entenderam que não é a mesma coisa. Vulcano é um nome muito mais legal. É verdade, muito melhor, foi muito mais bacana. E foi daí que veio a ideia, então, do Star Trek, né? O planeta Vulcano. Interessante isso aí. Isso é honra em Vulcano? O ar é muito quente e rarefeito para Kif, que ele não está acostumado. Uma outra coisa legal também, gente, é que Mercúrio, igual a Ana falou bem no início lá do podcast, ele tem 176 dias terrestres e seu ano dura 88 dias. É que daí tem 2 pontos que tem que ser observados aí, né? A gente vai ter o dia orbital, né? Que ele vai fazer a volta nele mesmo, e vai ter o dia solar, né? Entre aspas, como a gente pode chamar. E também a gente tem que perceber que acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a ressonância orbital, né? Que vai ser o período de transação, de rotação e translação do planeta. E esse período de 3/2, né? 3 voltas em torno de si mesmo para 2 voltas em torno do Sol. O que eu quis dizer? É que ele demora muito a virar em torno do próprio eixo, a girar em torno do próprio eixo, em relação ao tanto de tempo que ele gasta para girar em torno do Sol, para fazer uma volta em torno do Sol. Basicamente, o dia de Mercúrio vai ser a cada ano e meio, né? Porque cada rotação que ele vai dar completa no seu próprio eixo seria 1 ano e meio. Só que, se for um dia solar, né? O tempo que o Sol leva para iluminar todas as partes do planeta, daí você põe 176 dias terrestres para fazer todo esse... E isso causa um efeito muito interessante se você tiver se por um acaso você for super poderoso e conseguir ficar lá em Mercúrio, isso causa um efeito super interessante com relação à sua visão do Sol, porque em determinado momento você vê o Sol nascendo, aí ele vai chegar num ponto em que ele vai diminuir a velocidade que ele está se movendo, ele vai dar a impressão que ele vai parar, ele vai voltar um pouquinho e depois ele vai continuar o movimento até se expor, por conta dessa relação entre o dia, que seria o dia sideral, né, que é o tempo que ele leva para orbitar, dar uma volta completa em torno de si mesmo, e a translação, por eles serem teoricamente muito próximos, né, se não me engano o dia sideral, né, o dia de uma órbita completa é em torno de 58 dias, então é muito próximo de um ano de translação do planeta. E é uma coisa que dá um efeito muito maluco, se você for para pensar. É aquela coisa, né? O ano tem 88 dias, o ano de Mercúrio, e o próprio dia de rotação tem 56 aproximadamente. Quando ele vai fazer 1 dia e meio, ele tá completando o ano. E essa sincronia faz com que pareça que o Sol passe muito devagar lá, porque... E conforme ele vai girando em torno de si mesmo, ele tá rodando em volta do Sol. Então, meio que um acompanha o outro quase. É uma confusão muito louca. É difícil conseguir visualizar isso através do áudio, né? Seria legal a gente ter uma imagem aqui. Uma imagem pra quem é um pouco mais velho e teve a experiência de baixar arquivos em internet de escada.
lembra como que era? Você tava baixando o negócio, você tava... De vez em quando ia super rapidão a barrinha de download. Aí tinha hora que ela dava uma travada, assim, parecia que ela parava. Às vezes você ficava olhando demais, parecia que ela dava uma regredida, assim, e depois ela continuava. Era mais ou menos isso aí, o movimento do Sol, se você tivesse na superfície de Mercúrio, olhando pro Sol. O que não seria muito bom, se teria que estar com óculos de sol muito bom também, né? Porque é por conta da proximidade. Tirando que você ia estar morto, queimado já, então, enfim, esquece. Esquece tudo isso, cara. Você vira carvãozinho. Então temos o Sol retrógrado em Mercúrio. Imagina fazer o mapa astral de quem nasce lá. Sou contra. Hoje vamos falar de Mercúrio retrógrado. Ainda sobre a observação de Mercúrio, aqui da Terra, ele tem uma magnitude aparente alta. Quer dizer, é baixa, então quer dizer que ele brilha bem. É de menos 2,6 a 5,7. O que é excelente. Mas como ele está muito perto do Sol, então não ajuda muito. É como se você estivesse com uma lanterninha acesa, mas aí você tá com ela do lado do Sol, assim. Não vai fazer diferença nenhuma. Mercúrio tem a separação angular de apenas 28,3 graus do Sol. Por isso que é bastante difícil você conseguir observá-lo. E esse brilho dele se perde a olho nu. E como os meninos falaram, dá pra ver no comecinho da manhã e no fim da tarde. Ou durante eclipses. Aí você consegue ver Mercúrio. Como momento que dá pra ver Mercúrio também é durante o trânsito do Mercúrio, que ele vai passar na frente do Sol. E lembrando que para observar o Sol, sempre usando filtro no telescópio, porque senão você vai se machucar muito. Sim. Só para uma questão de comparação de magnitude aparente, né, que seria o brilho que o corpo celeste vai emitir ali, só para ter uma perspectiva de relação, a magnitude aparente do Sol é de menos 26,74. Então, como o Sol brilha durante o dia, em comparação com 2,6 de Mercúrio. Então, já tem uma grande diferença aí. E, obviamente, deveria existir essa diferença porque um emite a própria luz e é uma estrela e o outro é um planetinha. E também para comparar, a Lua tem a magnitude aparente aí de menos 17,24. E Marte, que a gente falou no primeiro episódio, que é um pouquinho mais que Mercúrio, mas esse pouquinho menos, né? Entre aspas, porque quanto menos, mais brilhante. Ainda dá uma grande diferença de como é possível observar o planeta. Marte tem 2,91. Mercúrio tem 2,6 e isso parece pouquinho, né? Só que a escala de medida da magnitude aparente é uma escala logarítmica, né? Então cada fração, cada décimo ali é uma grande diferença, assim, digamos, em intensidade luminosa que ele consegue refletir pra gente possa observar daqui. Eu só pra comentar um pouquinho com relação a questão da magnitude aparente, só pra dar uma explicada. Por exemplo, imagina que o que é a magnitude aparente? Ela é basicamente aquilo que a gente enxerga, a luminosidade que você enxerga em um astro. Então você imagina, por exemplo, você tem, né, no céu à noite a gente consegue visualizar a estrela Sirius. A estrela Sirius, ela tem uma magnitude aparente que agora eu não me recordo o valor, eu devia ter anotado. Olha só, fica aí qualquer coisa que o Sérgio coloca na edição. Mas enfim, ela aparece simplesmente um ponto no espaço, nem chega a se comparar com os menos 26 aí do nosso Sol. Porém, Sirius tem uma 2,4 aproximadamente vezes a massa do nosso Sol. Então, embora ela ainda seja muito maior que o nosso Sol, a magnitude aparente dela, ou seja, a luminosidade que ela aparenta para nós que estamos aqui da Terra, é muito menor por conta dessa distância. É de menos 1,46. Muito obrigado, Sérgio. E é porque ela está 8.611 anos-luz de distância. Não, mentira, é 8,611. Tem uma vírgula, né, mil? E essa magnitude aparente, como o Sérgio falou, o cálculo dela é relacionado com Parsec também, que é 2,6 anos-luz. Então ela acaba sendo uma questão exponencial, esse valor. E é muito interessante você pensar que tem uma variação na magnitude aparente até mesmo de Mercúrio, que ela vai de menos 2,6 aproximadamente até alguma coisa relacionada próximo de 5. Por quê? Porque embora Mercúrio tenha uma órbita muito próxima da Terra, a órbita da Terra não, do Sol, desculpa, a órbita de Mercúrio é uma das órbitas mais malucas do Sistema Solar, porque ela é a órbita mais elíptica que a gente tem no Sistema Solar. Mercúrio?
Mercúrio é a órbita mais elíptica do sistema solar. Tem certeza? Eu tenho certeza, cara. Eu pesquisei. Eu fiz a lição de casa, Sérgio. Não, mas elíptica? Não, só pra questão de edição. A elíptica seria de... Não, ela seria tipo aquele ovo, né? Estica e vai, né? É. Mercúrio? Mercúrio ele varia a distância bem grande, de 47 milhões de quilômetros a 70 e poucos milhões de quilômetros. Ah, tá, esquece porque Plutão não é mais planeta. Esquece que eu tô viajando. Aí, tá vendo? Aí você tá me tirando, né, Sérgio? Não, porque eu tava lembrando a órbita de Plutão e eu falei, mano, como assim? Não, e tanto é por conta dessa órbita maluca dela que ela tem essa variação bem grande da magnitude aparente. O efeito maré. Não exatamente, né? Não, é que são duas coisas diferentes, mas a proximidade dele com o Sol, o efeito maré em Mercúrio, tem o momento mais próximo dele no Sol, faz com que basicamente ele se prenda ao Sol por um período dele pequeno. Como a Lua tá presa na Terra, ele tem um momento dele ficar preso também no Sol, que é o verão dele, digamos. Você tá pulando pauta, Sérgio. Calma aí. É verdade. Calma, meu querido Priminho. Calma. Hoje vamos falar de Mercúrio retrógrado. Coisa que o pessoal sempre fica pensando, não todo mundo, é claro, mas eu já ouvi muito isso em palestras. Então, o pessoal sempre fica pensando isso nas palestras, às vezes me pergunta, mas Loli, Mercúrio não fica mais próximo ao Sol, então não é ele que tem a superfície mais quente? Não. Embora Mercúrio esteja muito próximo ao Sol, ele tem uma exosfera muito fina, então a sua temperatura varia muito, ela pode variar de 430 graus a menos 180. E isso leva a uma outra coisa também que eles encontraram em alguns estudos que eu achei muito interessante, que foi encontrar gelo, depósito de gelo em Mercúrio. Agora vocês imaginam, o planeta está lá, próximo demais do Sol, lá a temperatura de 430 graus Celsius, mas ele tem gelo em algumas crateras mais profundas. E aí? Olha pra vocês verem que legal. É por isso que eu disse no começo que ele é o planeta mais 880 do sistema solar, né? Porque você para pensar essa variação de 430 graus Celsius positivos e menos 180 graus Celsius, é a maior variação de temperatura no nosso sistema solar. Então ele não é a temperatura mais alta que ocorre em Vênus, mas é a maior que existe aqui no nosso sistema solar. Tá? Então só para também concluir, esse daqui é bem bacana. Que nem ela comentou, se ele tá mais próximo do Sol, por que ele também não é tão quente, né? Mas não é o mais quente que deveria ser, e como que tem gelo lá, né? E outro ponto interessante que foi o fato da atmosfera ser muito fina, ou é quase inexistente, é porque então a gente não tem o efeito estufa lá, né? O que preservaria a energia térmica em forma de calor. E por isso que lá, quando não tem o Sol diretamente batendo em alguma coisa, a temperatura cai muito, muito rápido. E o gelo em questão é bem interessante porque a gente pode falar das crateras, né? Como ele é tão parecido com a Lua, onde tem cratera e tem, digamos, escuridão perpétua, nunca vai rolar o aquecimento lá, e essa temperatura de menos 180 graus vão ser eternas, digamos assim. Então vai fazer com que ele fique lá, consiga empoçar gelo de alguma forma. Só tem que saber como que esse gelo chegou lá, né? Gente, o Mercúrio tá do lado do Sol, o Sol atrai muitas coisas. Mas se você vai pensar, todo cometa que carrega gelo, que se aproxima do Sol, se a cauda do cometa é o vapor, o cometa evaporando, né? Agora, apesar que tem cometas que passam entre a órbita de Mercúrio e do Sol, né? Ah, posso dar um ganchinho aí pra vocês ficarem ainda mais pensativos? Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre um anel de poeira na órbita de Mercúrio. E aí, como é que vocês explicam isso? Com ele tão perto do Sol, como é que ele consegue manter esse anel de poeira ali? De onde que vem essa poeira? E os ventos solares? Não arranca tudo? Não, é isso que eles pensavam, mas tá lá. Nossa, agora fica encacucado. Porque assim, o Mercúrio não tem a gravidade, a atmosfera, e não tem nem como ele ter atmosfera, mesmo se ele tivesse a gravidade igual a da Terra para conter os gases, não seria possível ter atmosfera naquela proximidade, porque ali os ventos solares são muito fortes, e eles varreram tudo quanto é gás que tinha ali em volta. Isso deixa bem interessante também, porque de dia lá em Mercúrio seria o céu estrelado.
Tipo, você veria o sol, mas não seria o céu azul bonito. Seria breu total, né? Igual na lua. Igual na lua, igual o céu noturno. E você veria estrelas durante o dia. O céu todo estrelado. Lindo, Porque meu sonho. Eu acho que Essa é seria muito mais louco. bonito. Gente, só pra terminar, é lógico que vai ter poeira, um rastro de poeira. Não tem vassoura, não tem aspirador em Mercúrio, vai estar cheio de pó lá. E sabe o que eles estavam procurando nessa pesquisa toda? Quando eles acharam esse anel de poeira? Eles estavam procurando justamente o lugar do espaço próximo ao Sol que não tivesse poeira. Eles, inclusive, não encontraram. Vamos procurar um lugar limpinho. Putz, não tem. Aí Pior achou que dois é. anéis, um na órbita de Vênus e outro na órbita de Mercúrio. Que louco, né? Foi bem legal. Falar, mãe, Mercúrio tem poeira, mas meu quarto não pode ter. Faz parte do ambiente. É natural, tá desde o surgimento do sistema solar. Tá aí. Minha bagunça, minhas regras. É assim que funciona. Olha, uma pergunta, essa poeira eles por acaso identificaram qual que é a procedência dela, de onde que ela veio? Então, até onde o estudo chegou, foram dois anéis que eles descobriram. Foram 2 estudos, acharam 2 anéis. Um de Vênus e um de Mercúrio. Na órbita de Mercúrio e na órbita de Vênus. Eles achavam que esse anel de Vênus vinha do cinturão de asteroides, igual o que tem na órbita da Terra. A Terra também tem um anel de poeira. Só que depois que eles simularam muito no computador e tal, estudaram, eles viram que essa poeira não pode estar vindo do cinturão de asteroides, e aí que eles ficaram encucados. Aí eles criaram uma hipótese de que existe um grupo de asteroides que ainda não foi observado, que está ali próximo à órbita de Vênus, que essa poeira vem dele. E aí eles não falam especificamente de onde que vem de Mercúrio. Também eles não sabem. E eu acredito que eles pensam que também pode estar vindo desses asteroides. Complexo. Eu fiquei imaginando porque... eu acho que já puxando um pouco do gancho pra próxima pauta da gravidade, Mercúrio e tudo mais, é interessante falar que Mercúrio... algumas das coisas interessantes que descobriram no planeta é que quando o Mercúrio esfriou, ele meio que deu uma leve encolhida e várias rachaduras apareceram na crosta do planeta por conta desse encruamento. Tem uma teoria que mais pra frente eu vou comentar sobre o que ele tá encolhendo, né? E vai ver essa poeira é o próprio Mercúrio se desfazendo. Isso que eu falei é só uma especulação, mas enfim. Aí, já pode Fica criar aí. o seu artigo dando essa sugestão aí, quem sabe? NASA, se você descobrir isso no futuro, você ouviu aqui primeiro. Sim, mas uma coisa que eu fico pensando, como é que o Sol não atrai ou repudia, não sei se é essa palavra, essa poeira dali? Não varre essa poeira dali, é o que eles ficaram encucados também. Como é que essa poeira consegue ficar ali? Exatamente, porque assim, se até a atmosfera de Marte, que tá mais longe que a Terra, foi varrida com tanta facilidade pelo Sol, como que tem partículas de poeira na órbita de Mercúrio tranquilamente ali, sabe? Qualquer onda, porque ventos solares, pra quem não sabe, é um dos fenômenos mais energéticos do sistema solar. Ele é poderosíssimo. O negócio arrasta tudo que tem na frente dele. Deu poder pro Quarteto Fantástico. Pois é. Olha, ele foi capaz de dar os poderes do Quarteto Fantástico e não é capaz de varrer a sua vizinhança. Ah, não. Quando eu vi esse estudo, eu fiquei assim, caramba, isso merece um vídeo. Mas não é possível que só eu achei isso interessante. Eu acho muito massa. Deve ser muito... É confuso você tentar assimilar como que tá lá. A gente tem que saber como é que ele tá lá. Agora fiquei... Só que Mercúrio é pouco estudado. Aí todo mundo esquece das extremidades, né? De Mercúrio e Netuno, todo mundo quarta. Eles mandaram uma sonda agora pro Sol, né? Vamos ver o que vai dar. Pois é. Ah, sim. Que tirou as fotos as primeiras fotos da superfície do Sol. Ah, quem diria que o Sol tem superfície, né? Tem. E tiraram fotos de lá e é super legal. Falam que o Dr. Manhattan, ele já andou na superfície do Sol. Superman. O Superman também, pô. Recarregou as baterias. Hoje vamos falar de Mercúrio retrógrado. Tá, mas vamos lá, galera. Vamos continuar aqui falando sobre o pequeno planetinha. Fofinho, nenenzinho do sistema solar. Eu fico imaginando qual o rolê da gravidade de Mercúrio, sendo que ele tá pertinho do Sol. A gravidade de Mercúrio é de 3,4 metros por segundo ao quadrado. E para efeito pra gente entender melhor, visualização, se você der um pulo lá, é como você dar um pulo 2,6 vezes mais alto do que na Terra. E o
campo magnético de Mercúrio é apenas 1% do campo magnético terrestre. O núcleo do planeta tem 42% do seu volume, e, a efeito de comparação, o núcleo terrestre tem apenas 17% do volume do planeta. Por isso, a densidade do planeta é mais alta e bastante semelhante em torno da Terra, sendo 5.420 km por metro cúbico e a densidade terrestre de 5.520 km por metro cúbico. O núcleo de Mercúrio tem um teor de ferro maior do que qualquer outro planeta do sistema solar, e existem várias teorias propostas explicando essas características. A mais ampla e aceita sugere que Mercúrio tinha originalmente uma razão de metal e silicato similar a de meteoritos considerados como típicos de matéria rochosa do sistema solar, e a sua massa era 2,25 vezes a da atual. Só adicionar algumas coisinhas nesse ponto aqui, rapidinho, só uma correçãozinha rápida. A densidade é a relação de quilogramas metro cúbico, né? Só pra dar uma arrumadinha, mas sim, lembrar que Mercúrio é interessante que, fora a Terra, ele é o único planeta do sistema solar interno, né? Terra, Mercúrio, Marte e Vênus, que possui o campo magnético, e isso deixa mais curioso ainda, porque se ele possui campo magnético, quer dizer que ele possui atividade geológica, né? O núcleo dele está vivo ainda, na sua forma líquida, digamos assim, fluida. E deixa mais estranho ainda que, pelo tamanho de Mercúrio, por ele ser tão pequeno, na verdade esse planeta já era para ter morrido, né? Morrido, digamos assim, sem atividade nenhuma, há muito tempo atrás. E vou ficar mais estranho ainda. É que assim, ele tem a diferença do núcleo dele, que contempla 42% do volume total dele, comparado com a Terra, que contempla 17%. Tem umas teorias aí meio mirabolantes, também para falar por que ele é tão pequeno e por que ele tá diminuindo, de que Mercúrio era muito maior nos tempos atrás, e algum cataclisma aconteceu, um choque entre dois astros que fez com que Mercúrio perdesse a grande maioria da sua crosta externa e assim o seu núcleo ficasse numa relação muito maior comparada com os outros planetas, né? Então por isso que fica essa confusão, e também essa teoria ajuda a explicar o porquê que existe atividade sísmica geológica dentro de Mercúrio, porquê que o núcleo dele está vivo ainda, girando esse campo magnético, que mesmo sendo de 1%, ainda é um campo magnético. Então, e campo magnético, pra quem não sabe, é o que permite com que exista vida na Terra, por exemplo. O que tá acontecendo esse ano na Terra aconteceu algum tempo atrás em Mercúrio, e por isso ele ficou pequenininho. Aí, Loli, tá explicado por que tem poeira lá, ó. Quando esse choque explosivo regaçou com o Mercúrio, ficou um monte de pozinho em volta. Mas será que justifica esse tempo todo? Sei lá, hein? Falando disso, de Mercúrio, dessa superfície dela, tem umas curiosidades aí, que as crateras possuem nome. Isso, eu realmente, quando eu li, eu achei muito estranho. Porque eu fiquei pensando, por quê? Mas enfim, as crateras têm nome de personalidades famosas, como cratera Disney, que lembra, não sei se vocês já viram, tem 3 crateras, elas parecem a cabeça do Mickey. Mas não só isso, tem também nomes de diversos artistas brasileiros, como Tarsila Amaral, Heitor Villa-Lobos, José de Alencar e Tom Jobim. E aí, por que Mercúrio tem crateras com nomes de personalidades brasileiras? É louco. Até Jobim tem, que legal. Quem descobriu foram brasileiros, então, né? A grande maioria das crateras. Será que Tom Jobim descobriu uma cratera? Não acho que não ele, né? Mas algum fã. Não sei, realmente, pois é. Eu vou até pesquisar essa cratera com a cabeça do Mickey, porque eu lembrava que Plutão, né? Que não é mais um planeta, é um planeta não. Ele tem um grande coração bem fofinho. Exatamente. Plutão é o emoji do Força do Facebook, sabe? É mesmo! Nossa, eu não tinha reparado isso. Eu vou ver vou pesquisar agora. A cratera do Mickey de Mercúrio. É interessante. Eu acho que a teoria mais aceita é porque, é muito difícil você criar nome pras coisas. Então vamos dar nome de artista. Pelo menos alguém já criou os nomes. A gente só vai dando os nomes lá e é nóis. Cara, mas tem uma coisa que a gente tem curiosidade pra pôr nome, tá? Igual, por exemplo, pra você colocar o nome numa cratera na Lua, tem uma maior burocracia. Justamente pra não chegar lá a cratera do fulano de tal.
Aí você imagina, você tem que dar nome pra cratera na Lua, você tem que dar nome pra cratera em Marte, tem que dar nome pra cratera em Mercúrio. É muito difícil, muita coisa, não dá. Não, imagina você tá lá chegando em Marte, você é o primeiro humano a pisar em Marte, você agora é o responsável por colocar nome nas coisas. A gente falou disso no último cast. Eu ia dar uns nomes muito loucos porque ia ser pra sempre. Morro do Dendê. Não, que Morro do Dendê. Nossa, cara, se você desse o nome de Morro do Dendê, você criava um forte lá em cima. A primeira favela do Não, mano, porque o Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemãos vamos se divertir. Pode crer, mano. Caraca, velho, vocês estão viajando. É a música do Tropa de Elite? Tropa de Elite. Cantada pelo Rapa. É, Tropa de Elite. Rapa não, desculpa. Rapa é outra música. É Duro de Muro de Concreto, Bom de Derrubar. Essa não é nem do Rapa. Nossa, eu tô... Esquece. Viajou. Então, eu dei uma gugada aqui, a cratera do Mickey. E, gente do céu, é muito, muito, muito bacaninha. Muito... Eu vou até fazer um post sobre isso. Igual. Idêntico. É maravilhoso. Sem contar que aqui, ó, não vou nem abrir a notícia, é só que Han Solo de Star Wars é visto na superfície de Mercúrio. É uma imagem de uma pedra que parece o Han Solo na Carbonita. Só pra cair de paraquedas. A Disney inteira tá lá, né? Então já podemos dizer que o próximo filme da Disney deve se passar em Mercúrio, porque já estão até montando o cenário lá. Ué. A Disney só não comprou os meus direitos ainda, mas se ela quiser comprar, está à venda, tá? Pode comprar, sinta sua vontade. Entre em contato com contato@sapciência aí, paga o cachê. Só pra acrescentar, né, por último, desse lance das crateras, é que as crateras de Mercúrio, tem algumas que são muito profundas, né? Porque como lá não tem atmosfera, qualquer coisa que passe por lá, ela vai cair em cheio, sem resistência nenhuma no solo de Mercúrio, então vai fazer um buracão. E isso às vezes causa o conjunto de cavernas ou aberturas que fazem a noite perpétua, né? Como algumas pessoas falam. Aí é um ponto bem interessante. Tanto as crateras a gente utilizar num futuro iria viabilizar a possibilidade de ter uma sonda terrestre lá, quem sabe um pouso humano, porque existem lugares lá que nunca fazem calor. Então é interessante a gente pensar assim que... É aí que eles acham o gelo, né? É interessante pensar porque não é um lugar que seria impossível acessar. Acho que Vênus é pior que o Mercúrio, pra não pensar, né? Mais difícil pra Vênus que o Mercúrio. Vênus é um inferno, não importa, porque lá de dia e de noite o aquecimento global de lá, né? O efeito estufa, aquecimento global. O efeito estufa de lá, ele é tão bruto, sem contar os ventos, por causa da densidade da atmosfera, que eu acho muito mais fácil cair Mercúrio num buraco lá que é escuro perpetuamente, do que você tentar, como já foi tentado várias vezes, colocar sondas em Vênus lá e o negócio não durar minutos. Isso quando eles não mandavam a sonda com a tampa na frente da filmadora e não conseguia tirar, e aí eles não conseguiam imagens. Aí Vênus é um assunto tenso, né? É o próximo episódio. Adoro falar de Vênus. Surprise! Cena dos próximos capítulos. Vênus, o mundo horrível. Mas o episódio hoje é do Mercúrio e a gente vai falar agora da órbita de Mercúrio. Como é que funciona a órbita por lá? Hoje vamos falar de Mercúrio retrógrado. Tá, galera, eu acho que agora é importante, a minha hora que eu tô aqui planejando uma analogia, já tem um tempão aqui sim, pra explicar uma questão aqui da órbita de Mercúrio. Então vamos fazer um resumão aqui de alguns dados importantes, principalmente sobre a órbita, não necessariamente só sobre a órbita de Mercúrio, mas principalmente. A gente já comentou com relação à proximidade dela com o Sol, certo? 0,387 unidades astronômicas. E por conta disso, a força gravitacional atuante do Sol, no caso, né, atuante sobre Mercúrio, acaba mudando um pouco a taxa de rotação do planeta, causando algo semelhante ao que você tem, o efeito maré que você tem entre a Terra e a Lua, o que não é exatamente igual, tanto é que, por muito tempo, os astrônomos acreditavam que Mercúrio era travada, né? Vou falar travada porque é o termo que muita gente usa com relação à Lua e à Terra, né? Mas era travada ao Sol. Então, tipo assim, era sempre a mesma face de Mercúrio que estava voltada ao Sol. Então, tinha uma relação 1 para 1, né?
Só que, com o tempo, acabaram descobrindo que não. Na verdade, essa relação rotação-translação de Mercúrio não é uma relação 1 a 1, e Mercúrio não está travado diretamente ao Sol. Lembrando, galera, por conta da proximidade de Mercúrio com o Sol, é extremamente difícil de você fazer qualquer tipo de observação astronômica do planeta, né? Então você imagina, limitações tecnológicas que a gente tinha até metade aí do século passado, aí lá por 1950, eram fatores muito determinantes para muitos, uma falta de conhecimento, acho que poderia ser esse termo, que causava principalmente por Mercúrio, e por isso que Mercúrio tem uma alcunha de ser um planeta extremamente misterioso. Embora ele seja um planeta consideravelmente perto da Terra, a gente sabe muito mais de planetas que estão consideravelmente mais longe do que exatamente de Mercúrio, e foi assim por muito tempo. Agora as coisas estão mudando, mas enfim, essa relação que se acreditava-se inicialmente ser de 1 para 1 entre a órbita, a rotação e a translação de Mercúrio, hoje em dia já sabe-se que é uma relação 3/2, que é um pouco que o Sérgio tinha comentado lá no começo, que a cada 1,5 dias é um ano de Mercúrio. Ou seja, você faz aniversário 2 vezes a cada 3 dias, se você estiver em Mercúrio, por exemplo. O que não é exatamente isso, porque a gente tá falando de anos mercurianos. Então, se você fosse um mercuriano, nem existe mercuriano. Será? Você não sabe? Não sei. E sabe uma coisa que é interessante que eu acabei de lembrar aqui? Que é dessa questão que eu falei da relação 1 para 1 e de que Mercúrio tinha esse travamento. Foi algo tão difundido por muito tempo que até grandes escritores de ficção científica como o grande Isaac Asimov, que é um dos caras que eu falo assim, você é sensacional, você quer a Lua, eu te dou, sabe? É um dos melhores escritores de todos os tempos e tem a melhor trilogia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros, eu acho. Trilogia de 7. É que na verdade era uma trilogia, que é a trilogia da Fundação, e depois ele acabou expandindo para pré-fundação e pós-fundação. Mas enfim, ele era um cara que nos livros dele, por conta da época, ele colocava que Mercúrio tinha esse travamento com o Sol. Eu fico pensando em travamento, na minha cabeça roda tipo o fechamento e vem a música Meu Fechamento é Você. E vocês entenderem como funciona a minha cabeça. Gente, é só lembrar da Lua, ué. Eu queria só observar aqui, se, ele tá muito próximo do Sol, e no verão dele, ele fica mais próximo do Sol ainda, então ele acontece com a Lua, né, que seria o efeito da maré, ele fica preso por um momento ali, o que faz o dia durar um bom tempo nesse período. O que fica na minha cabeça é, se a Lua a gente sabe que a Lua se afasta alguns centímetros por ano da Terra, e todos os anos, há milhões de anos, isso está acontecendo. Um dia a Lua vai conseguir se desprender do efeito maré e iniciar uma própria órbita? Olha que loucura. Eles acham que ela vai se desprender da órbita da Terra por conta desse distanciamento. Agora o que vai acontecer, né? Vamos ver. Ela provavelmente... A vida na Terra morre, né? Porque a maré é o que mantém os oceanos vivos. Mas vai demorar muito. Eu acho que é mais tempo do que a própria expectativa de vida do sistema solar, não é não? É algo nesse nível aí. A não ser que algo muito grande bata na Lua e empurre ela. Sim, e até o que você quis dizer, eu acho que é muito difícil ela simplesmente se desprender da órbita da Terra, mas eu acho que, dependendo de como for, eu acho que ela não teria energia suficiente, a não ser que algum meio externo, ou tipo, alguma coisa muito grande batesse nela. Mas uma coisa interessante é que no período Triássico, Jurássico, não lembro. Agora é um dado totalmente de chutando valores, porque eu não sei especificamente, que eu não peguei. Mas é que a Lua, quando os dinossauros estavam na Terra, eles olhavam pro céu e via a Lua tipo 5, 6 vezes maior do que a gente consegue ver hoje. Porque ela era muito mais próxima. Lindo. Nossa, devia ser tão lindo. Imagina essa visão. Tendo que morrer. Vai ser tipo o Jim Carrey puxando a Lua no Todo-Poderoso e causando um tsunami na Indonésia. Nossa. Naquela época os tsunamis, acho que acontecia. As marés, né? Eu fico imaginando que as marés tinham. Hoje a gente tem a maré de 11 horas, ela muda, se eu não me engano. E a gente vê o aumento que o mar sobe e o mar desce. Fico imaginando o quão diferente, o quão maior seria esse aumento.
naquela época, né? Mas enfim, a gente tá falando de Mercúrio. Então... Falando desse negócio de lua enorme, de efeito, que seria lindo, né? Uma coisa também que a gente falou no início do cast foi trânsito de Mercúrio. Mas o que é trânsito de Mercúrio? O pessoal fica se Porque perguntando. ela é meio congestionado, tem muito... É que tem muito carro. Tinha ter lotado. Não vem nem disso, muito menos da astrologia. É basicamente quando o astro qualquer, no caso Mercúrio, ele vai ficar entre o Sol e a Terra. Ele vai ficar naquela posição ali. E aí você acaba vendo ele se movendo através do disco solar, ou seja, através do Sol. A gente ouve muito falar disso, é de Vênus, né? Vênus vai passar na frente do Sol. Uhum. Só que acontece muito mais com Mercúrio do que com Vênus, ocorrendo geralmente entre 13 ou 14 vezes a cada século. Esse é bastante quando você parar pra pensar com um século, 100 anos, né? Mas 13, 14 vezes o fenômeno de observação que você tem. Dá janela... mais de um a cada 10 anos, é verdade. Sim. E isso também é bacana porque é o melhor momento que tem pra você observar. Digamos assim, Mercúrio daqui da Terra, né? De um telescópio da Terra. E... Eu nunca vi Mercúrio no telescópio. Eu vi só no trânsito de Mercúrio, mas nunca vi no telescópio. Eu, como o Rei falou, nem Copérnico. Então. Não é uma coisa fácil não, gente. Uma coisa que eu sei que, assim, o problema de observar Mercúrio quando ele tá em trânsito com o Sol é que você vai ter que mirar o seu telescópio direto pro Sol. A não ser que você tenha um telescópio muito bom, com filtros e espelhos filtro existentes. É baratinho, só de menos. É porque, assim, eu tava dando uma olhadinha que, como todo material que existe, nenhum ele vai refletir a luz 100%. Ou seja, ele vai aquecer. E quando muitas pessoas acabam, principalmente telescópios refratores, né, com espelhos, acabam perdendo o telescópio ou tendo que mandar pra manutenção porque miraram no sol e queimou o espelho. Daí a pessoa... eu detesto essa observação só por causa disso. Vai esquentando, pode estar um dia mais friozinho, mas só de você ficar ali observando, você já fica quente. E como o espelho é feito de nitrato de prata, né? O prata, quando você aquece muito o espelho, às vezes as pessoas perdem noção e aquecem muito. Se alguém já percebeu que quando você aquece muito metal, ferro, assim, no YouTube você acha, ele forma cores como se fosse um arco-íris, você... Coloca aberração cromática na imagem? Você ferra o espelho do telescópio por causa do aquecimento do espelho, né? Não é tão fácil assim, não é todo telescópio que acontece isso, ainda mais quem é observador e vai observar o Sol, coloca um filtro antes. Mas tem os amadores iniciantes aí que já vai tacando lá. Você pode fazer isso, mas só fazer isso uma vez. Todo mundo pode fazer isso, mas provavelmente vai ser uma única vez em cada olho. Exatamente. É que nem comer cogumelo. Todos os cogumelos da Terra são comestíveis. Só tudo que alguns... é comestível. Tudo lá é comestível, tudo. Algumas coisas apenas uma vez. Hoje vamos falar de Mercúrio retrógrado. Ô, gente, e aquela história de Mercúrio retrogrado? A astrologia adora esse termo, né? Mas não tem nada daquilo, tá? Vamos morrer esses assuntos de astrologia. É nada mais, nada menos que Mercúrio parece refazer os seus passos alguma vez por ano. Como assim? Você tá olhando para Mercúrio, você vai acompanhando, ele parece que volta e depois parece que ele vai de novo. Você consegue ver isso também em Vênus. Esse aí que é o tal do Mercúrio retrogrado. Cara, é aquele negócio, a astrologia querendo achar sentido para as coisas que não fazem sentido. Não, vamos lá. Eu vou tornar isso aqui cada vez mais científico. Pra complementar com relação à órbita de Mercúrio, porque eu tô aqui só no aguardo pra eu poder dar minhas informaçãozinhas aqui, babaquinha aqui, tá? Posso? Pode. Não, brincando. Mas com relação a essa proximidade de Mercúrio ao Sol, acaba acontecendo aquilo que eu havia comentado antes da excentricidade da órbita de Mercúrio. Eu peguei uns dados aqui só para passar para vocês terem uma noção de quão absurdo é a excentricidade da órbita de Mercúrio. Ela é aproximadamente 0,21. Quanto maior a excentricidade da órbita do planeta, mais elíptica ela é. O que é excentricidade? É basicamente... imagina que o planeta ele está orbitando em volta do Sol. Imagina não, ele está, basicamente, mas enfim. Ele está orbitando em volta do Sol, certo? Você imagina, então, faz um círculo mental aí, e você coloca o Sol bem no pontinho, no meio do círculo. E você faz, então, você tem um círculozinho, nesse círculozinho é a órbita do planeta, e o Sol tá lá dentro.
A excentricidade faz com que o Sol não seja mais o centro exato desse círculo. Ou seja, ele tem uma excentricidade. Essa órbita dela está fora do centro do eixo principal. O Sol não é mais exatamente o pontinho no meio. A excentricidade de Mercúrio é de 0,206 aproximadamente. Vênus, que está um pouquinho mais distante, é de 0,007. A Terra, 0,017. Então, tipo assim, é um valor extremamente alto. Só pra você ter uma noção, que o Sérgio tinha comentado com relação ao Plutão, Plutão tem 0,250. Então, quando Plutão era um planeta, a excentricidade da órbita de Plutão era extremamente alta. E esse era o motivo de Plutão acabar entrando na órbita dos outros planetas e atrapalhar toda a vizinhança. Não que hoje ele não sendo mais planeta, ele não faça isso. Ele ainda faz. Plutão, você é muito chato. Mas Plutão é aquela visita inesperada, mas enfim. Essa excentricidade faz com que a distância entre Mercúrio e o Sol varie bastante ao longo do ano terrestre, no caso. Até mesmo do ano mercuriano, não sei porque que eu coloquei esse ponto tão grande. Mas enfim, uma coisa que é muito interessante, que eu havia comentado no começo do cast, é que há muito tempo atrás acreditavam, há muito tempo atrás não, século passado, tá? Acreditavam que existia um outro planeta, que era o planeta Vulcano. Por quê? Porque a órbita de Mercúrio, por conta dessa excentricidade, ela não cabia na física newtoniana. Ela não tipo assim, você colocava as leis de Kepler, você colocava a física newtoniana lá e não dava certo. Precisava ter um outro planeta lá para tentar resolver, e esse planeta seria Vulcano. Aí, lá na Alemanha, apareceu um maluco chamado Einstein, descobriu a relatividade, e a relatividade explicou a órbita de Mercúrio, e Vulcano morreu aí. E assim, o Spock acabou ficando órfão. Olha, cara, isso foi uma finalização bonitinha. Mas aí que veio a ideia do Star Trek, né? Vulcano, eu não tinha conhecimento que Vulcano era alguma coisa que o pessoal achava que existia na real. Eu sempre pensei que essa história era daquele... Não sei nem se eu devo falar essa palavra aqui, porque é astrologia demais. Ah, astrologia... Mas eu pensava que Nibiru e Vulcano era a mesma coisa. Não. É porque, assim, astrologia e astronomia por muito tempo caminharam juntas, né? Então, tanto é que a galera fala, mas a astronomia, tipo assim, de certa forma usam, pela astronomia e astronomia terem termos equivalentes, eles usam isso como uma forma de, não, mas a astrologia é isso porque os termos é igual, blá blá blá. Só que não exatamente, elas acabaram por muito tempo caminhando juntas até que teve essa separação de astronomia e achismo, mas ela acabou herdando os nomes que eram utilizados em astronomia. E essa questão, por exemplo, que você comentou do Mercúrio retrógrado é muito por conta dessa excentricidade da órbita. Então ele acaba dando esse efeito... É basicamente uma ilusão de ótica. Não sei se é uma ilusão de ótica, mas é um efeito ótico, basicamente. O que dá a aparência de, tipo assim, opa, Mercúrio tá indo pra uma direção, chega num ponto que ela parou, voltou e depois continuou andando na direção que tava antes, sabe? Imagina que você tá numa pista oval e quando você tá... Imagina que, tipo assim, tem em duas raias, assim... Tipo quando você tá numa corrida, tipo, de 1 km. Não sei, agora eu não consigo mais pensar numa corrida olímpica. Eu devia ter planejado melhor essa analogia, desculpa aí aos ouvintes. Estou fazendo isso agora. Mas imagina que você tá numa pista oval e Mercúrio tá na parte mais ao centro e a Terra tá mais longe, e conforme você vai se aproximando, vai parecendo que Mercúrio tá ficando mais pra trás, mas daí Mercúrio faz a curva e, tipo, vai pra frente super rápido. Na minha cabeça fez total sentido. Ouvintes, boa sorte. Eu fiquei pensando, é complicado você, que nem eu falei lá no começo. Algumas coisas, principalmente quando se fala de astrologia, é muito complicado se visualizar mentalmente, só com astrologia, áudio. Sérgio? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Astronomia, ai meu Deus. Então, sem imagens é complicado, mas ficou bem explicadinho. Como o Rei falou, a astrologia foi ciência, sim, por um bom tempo, quando chegou o momento em que astrologia e astronomia se dividiram e você tirou o miticismo
dos fatos, né, da ciência verdadeira, como aconteceu em alquimia. Também temos episódio de alquimia que a gente falou disso aí. Eu acho que o último pontinho que eu queria chegar aqui entre Mercúrio, que é bem legal, a inclinação do próprio eixo dele é basicamente 0. Ele não tem inclinação, ele é retinho assim quando ele tá girando. Comparado com a Terra, que tem inclinação no eixo, Vênus, Marte também tem certo grau de inclinação. Mercúrio, ele tem inclinação 0. Então... O que é muito estranho, né? É muito louco. Ele faz... Aqui na Terra a gente tem estações do ano por causa da nossa inclinação. As estações do ano de Mercúrio, né, digamos assim, que vai ser mais pela sua órbita elíptica do que pela sua inclinação. Porque a órbita faz com que ele fique muito próximo e às vezes um pouco mais distante do Sol, o que mudaria essa temperatura. Se tivesse atmosfera, provavelmente causaria uma grande diferença. Mas ele é bem retinho, assim, é como se fosse realmente coladinho no plano com o ângulo. E é bem legal. Ou... não, é só confuso mesmo, é isso mesmo. Mas sabe por que eu acho estranho? Pelo seguinte, eles não consideram que tem a possibilidade de que Mercúrio tenha sofrido um grande impacto que levou à crosta dele? Mas às vezes foi bem na beirinha, assim, ó, bem no ângulo perfeito. Caiu assim em cima, no ângulo perfeito, caramba. Ou vai ver, ele já tava torto, aí bateu, ele consertou. Me veio uma coisa na cabeça aqui, sabe quando você tá assistindo Looney Tunes e alguém passa correndo e a pessoa roda bem rápido e todas as roupas dela saem pra todos os lados e ela fica pelada? No desenho animado? É a mesma coisa. Mercúrio tava ali de boa, passou alguma coisa bem tirando fininho dele, pô! Daí todas as peles, todas as crostas deles voaram e ele ficou rodando pra peixe. Por isso que ele é rapidinho. Tipo uma sinuca, né? Caramba. Aí eu vou trazer uma teoria. Aqui, ó. Você viu primeiro aqui. Vulcano existiu. Só que Vulcano se chocou com Mercúrio. Puta que pariu. E formou um anel que eles descobriram recentemente. Exatamente. E o resto de Vulcano você vai encontrar dentro do Sol. Boa noite. Caraca. Marca registrada. Se alguém utilizar, paga cachê. Não, na verdade ele não foi pra dentro do Sol, não, Eu gente. joguei. Ele não foi pra dentro do Sol, não. Se aparecer algum livro de ficção científica que contar isso daí, vai ter que pagar direitos autorais pela ideia. Gente, mas ele não foi pra dentro do Sol, não. Vocês não lembram que tem a teoria de que tem um grupo ali de asteroides perto de Vênus? Não é um grupo de asteroides. É o resto de Vulcano que tá lá. São cidades flutuantes em rochas gigantes que ficam voando no espaço. Caraca. Mano, a gente viajou demais. Voltando. Vulcano sumiu porque um grupo de romulanos rebeldes... essa é mais provável. Muito chateados com algo que o Sr. Spock velho fez. Ou deixou de fazer. Exatamente. Voltou no tempo, usou antigravidade, antimatéria, usou matéria vermelha, usou matéria vermelha pra jogar no centro do planeta e destruir o planeta. A concepção de matéria vermelha é super legal, né? Ela seria a matéria da gravidade, a condensação da gravidade em matéria, é uma coisa muito louca, mas enfim. Sabia dessa é da série do Star Trek, né? Não existe nem a hipótese da existência disso, porque não tem como, mas em Star Trek existe a matéria vermelha que eles usam pra viajar no tempo, que seria a gravidade condensada. É bem legal. Mas enfim... Ao invés da gente parar de viajar, vamos viajar um pouquinho mais e falar sobre as missões. Hoje vamos falar de Mercúrio retrógrado. Vamos puxar o ganho da missão, porque assim, a gente vai começar a entrar na reta final do cast agora, né? E nesse momento eu vou querer saber as missões que a gente tem, que já foram feitas pra Mercúrio, e se tem alguma sendo planejada atualmente, né? Porque sempre tá rolando alguma coisa. Porque assim, quando a gente fala de missão para Mercúrio, e Mercúrio é tão próximo do Sol, a gente tem vários fatores aí que vão tornar a missão muito difícil do que aquelas que acabam se afastando do Sol, né? Como as missões que vão sentido a Júpiter, a Marte, que vai pro sentido contrário. Porque ali nos principais problemas que a gente tem, que seria o poço gravitacional do Sol, qualquer coisa que você mande sentido ao Sol, ele vai estar numa aceleração constante. Literalmente é como se a sonda estivesse caindo sempre, e é só acelerando, porque também não tem vácuo. Então a gente tem que ter, nessas missões tem que ter um plano mirabolante aí pra tentar frear essa sonda, porque também não tem como levar tanto combustível. E também tem o outro problema de Mercúrio, que seria, por ser muito próximo do Sol, a intensidade e a frequência dos ventos solares que a gente tem ali, e da radiação em geral, que é emitida pelo Sol, é muito,
muito grande. E então tudo que vai para aqueles cantos vai ter que ter um puto escudo. E a gente acabou vendo recentemente também, como a Loli comentou lá no começo do cast, da sonda que foi tirar umas fotinhas do Sol, que é a sonda Solar Orbiter, acho que é esse. E ela passou por Vênus, deu um alôzinho, passou por Mercúrio, tirou umas fotinhas e agora tá entrando na heliosfera do Sol. É uma zona muito quente e ela só tá conseguindo fazer o que tá fazendo porque ela tem um baita de um escudo pra aguentar isso. E se ela ficasse exposta diretamente, provavelmente nenhum circuito eletrônico dela estaria funcionando e ela teria fritado há muito tempo, né? Rapaz, se o meu celular eu carrego ele em cima da cama, ele já fica quente. Imagina mandar um negócio pro Sol. Perto chegando no Sol. É porque assim, se você pegar todos os astros que a gente tem e apagar, tipo assim, você tem o tecido espaço-tempo e você vai congelar o tecido espaço-tempo e você vai tirar todos os astros. O que você vai ter no tecido vai ser um grande buraco no lugar onde fica a estrela. E como tem aqueles experimentos que o pessoal até faz com bolinha de gude, quanto mais próximo do Sol você chega, maior é esse buraco. E mais íngreme ficaria esse buraco, entre aspas, né? Então você cai mais rápido, digamos assim. Tanto que teve uma missão, eu não sei qual foi, que teve que usar Vênus pra frear, né? Ela passou por Vênus, deu uma boa freada com a gravidade e depois e continuou. Olha o spoiler. Enfim, spoiler. Vamos falar das missões. Quais foram elas? Vamos começar pela missão que ocorreu entre as décadas de 60 e 70, que foi a Mariner 10 da NASA. Ela que foi a que o Sérgio falou agora, que ela usou flyby, aí ela usou a gravidade de Vênus para ela conseguir chegar até Mercúrio. O que acontece com esse flyby? Para você gastar menos combustível durante uma missão, você joga a sonda ou gravidade de um planeta e aí ele vai passar por ele e ele vai chegar no outro quando eles estiverem próximos na órbita. Ele vai usar esse gancho, qual é a palavra? Estilingue gravitacional? Na verdade, depende. Se você... Estilingue seria para acelerar, né? Pra acelerar. No caso de desacelerar, aqueles... Anti-estilingue. Estilingue reverso. Estilingue reverso. Agora eu não sei. Eu sei que a gente usa muito a Lua como estilingue quando vai mandar algo pra Marte, né? Porque você economiza uma quantidade absurda de combustível na aceleração da sonda. Não tem nem como mandar muita coisa, muito peso pra lá, né? Muito combustível. Mas aí eles usam, eu não tenho. Flyby é o termo da ação. Essa missão foi do programa Mariner e as duas missões seguintes tiveram a designação alterada para Voyager, que foram para fora do sistema solar. Essa missão também foi responsável por descobrir uma grande bacia chamada Bacia Caloris, que é a parte mais próxima do Sol no periélio do planeta. Essa bacia, para vocês terem noção da dimensão dela, ela mede 1.300 km de diâmetro. E o que, se fosse possível comparar, ela seria mais ou menos equivalente ao tamanho do estado do Pará. E ela fica localizada ao longo do Terminador. O que é Terminador? É a fronteira entre dia e noite, rodeada por um anel de montanhas de 2 km de altura, além do qual existem planícies relativamente suaves. Mas o que causou essa grande cratera lá em Mercúrio? Eles acreditam que é formada, assim, né, como a maior parte das crateras que a gente vê por aí, por impacto de um grande meteorito que penetrou na crosta do planeta. Uma coisa interessante dela é que quando houve esse choque lá nesse objeto celeste qualquer que tenha batido com a superfície de Mercúrio, ele causou uma coisa interessante, que fez com que o impacto fosse tão forte que derramou lava, enchendo essa bacia, o que é bem interessante de ser visto, né? Enfim, esse impacto que formou essa bacia Caloris, ela foi tão grande que ela abalou o planeta inteiro. Também não é uma bacia de 1.300 quilômetros, é algo muito considerável para o tamanho do nosso pequeno Mercúrio. Se para pensar, 1.300 quilômetros é mais que um quarto do diâmetro total de Mercúrio. É muita coisa. É uma grande, enorme cratera. E sem contar que ela deixou também uma rede de montanhas, uma rede de vales em torno dela, muito alto também, de 2 km de altura. Só para acrescentar aí, como é que os cientistas sabem que essa cratera
fez com que derramasse lava em toda a superfície da cratera de Mercúrio, sendo que lava é muito quente, né? A temperatura de Mercúrio não tem como deixar fundir o solo de Mercúrio, então não tem como ter sem atividade vulcânica não teria como ter lava. Eles sabem disso porque a formação geológica da cratera formada é caracterizada pela formação que forma quando ocorre fluxo de lava para fora do subsolo para a crosta. Então eles sabem que como formou essa formação geológica, que é característica de lavas que solidificou, então eles deduzem que foi tão forte, foi um impacto tão sinistro que fez com que eu injetasse lava do centro do planeta pra cima. Tipo um buracão, né? O que acontece geralmente que eles veem que é lava é que geralmente essas crateras que são muito grandes, tem impacto muito profundo, ela tem a parte mais funda dela, ela geralmente é plana, né? Uhum. Ela é como se fosse cimentada. Acontece isso muito na Lua. Como se alguém preenchesse aquilo com algo líquido e essa coisa líquida, ela solidificasse. Ela vai tomar forma como todo líquido toma a forma do seu recipiente, vai ficar reto, vai ficar plano aquele local e vai ficar sólido. Daí fica meio incomum para um impacto, mas aqui algo líquido saiu de lá. O que também só comprova que existe atividade vulcânica em Mercúrio. Então existe magma líquido no seu centro. E aí fica a conspiração de que houve um choque cataclísmico em Mercúrio que fez com que ele diminuísse de tamanho. Será que esse choque foi um dos responsáveis? 1.300 km de diâmetro é uma coisa muito poderosa. Comparado com o tamanho de Mercúrio, além de tudo. Se não foi esse, foi um 12, né? Ajudou. Ajudou. A gente não sabe, porque a formação do sistema solar foi uma coisa extremamente caótica. O pessoal acha que foi uma coisinha... certo, as coisas menores foram... No começo, os pequenos foram se aglutinando, só que agora que esses pequenos começaram a ter quilômetros de diâmetro, a aglutinação deles era violenta, digamos assim, então... Era boom pra todo lado. Literalmente. Emocionante. Hoje vamos falar de Mercúrio retrógrado. Em 2004, a NASA enviou outra missão chamada Messenger, e essa missão mudou fundamentalmente a compreensão de Mercúrio durante essa exploração orbital que durou 4 anos. Ela retornou 300 mil fotografias e uma riqueza de informação de seus instrumentos. Os dados totalizaram mais de 10 terabytes residentes nos arquivos de sistema de dados planetários da NASA. Entre as principais descobertas foi que Mercúrio abriu gelo de água e com compostos orgânicos no seu polo norte. O vulcanismo teve um papel importante na formação da superfície do planeta e os materiais da superfície de Mercúrio são mais ricos e voláteis e quimicamente reduzidos do que o esperado. É o que falamos, né, a respeito por que ele sabe que teve o vulcão lá. Por causa de como a lava parou ali, como o fluxo foi visto no final, quando ele esfriou. Mas é aquela história que a gente falou lá no início do episódio de gelo em Mercúrio. Tá, nós conseguimos justificar como que ele tá ali, mas como é que ele chegou ali? Até então, a melhor justificativa que os cientistas encontraram para esse gelo é que, mesmo o planeta estando tão próximo do Sol, é que o vento solar forte bombardeia prótons na superfície do planeta, provocando a criação de hidróxilos e sua posterior transformação em H2O, água e hidrogênio. O que acontece? Parte dessa água acaba escapando para o espaço, sendo destruída, né, devido à radiação lá do Sol, os ventos solares, enfim. E a outra parte, ela acaba conseguindo, de alguma forma, a chegar nesse fundo dessas crateras. E aí lá, como a gente já falou, geralmente não chega Sol, é uma parte mais, digamos assim, obscura, né? Onde não chega esses ventos solares. E, além de tudo, não é quente, ela acaba ficando ali, a temperatura costuma ser muito baixa e sendo conservada como gelo. É uma teoria bem interessante, né? De onde é. Porque, tipo, você consegue explicar. Ok, é muito perto do Sol, é quente, mas tem gelo. Tá, aí você justifica. Tá dentro lá da cratera, não tá chegando ali aquele calor. Lá dentro é frio. Ok, mas como é que esse gelo chegou? Aí foi assim que eles propuseram essa teoria de como é que esse gelo chegou lá. Lembrando que só é possível a existência desse gelo aí porque não tem atmosfera. Se tivesse,
teria um efeito estufa, teria uma temperatura mais uniforme, justamente pela proximidade e o tamanho do planeta, né? Só um comentário. Você falou sobre a atmosfera, eu não lembro se a gente chegou a comentar, mas eu acho que uma das formas que eles descobriram que Mercúrio não tinha uma atmosfera foi durante um trânsito de Mercúrio, não foi? Eu já vi isso também, mas eu não lembro exatamente do que eles falaram. Porque o único outro planeta que também tem o trânsito é Vênus, porque, né, ele tá entre a Terra e o Sol. E se eu não me engano, no trânsito de Vênus, por conta da atmosfera, né, de Vênus, você tem uma pequena difração, se eu não me engano, da luz do Sol na hora que Vênus está passando pela frente do Sol. E a primeira coisa que eles identificaram, né, num trânsito de Mercúrio, é que você não tinha essa interferência atmosférica na luz solar, né, que estava incidindo na parte basicamente na sombra que ficava do Mercúrio, né? E depois isso veio a ser confirmado a partir das missões que foram mandadas pra lá. O que também abre uma possibilidade bem legal, ó. Isso é pra um futuro não tão distante, hein, galera? Se existe buracos lá que tem água congelada, e se esses buracos não são quentes, são frios, o que é mais fácil você combater o frio do que o calor desse absurdo e radiação, é possível que num futuro não tão próximo, mas também não tão distante, exista alguma missão que leve o ser humano para lá, talvez alguma base quando começar a exploração do sistema solar, e o mais provável é que, se isso for acontecer em Mercúrio, vai ser dentro de uma dessas crateras, porque como não tem acesso ao Sol, não vai ter incidência direta da radiação e não vai ter calor, e vai ter água, olha que legal. Seria bom para poder estudar o Sol, né? Não se sabe tanto sobre estrelas. E aí, estando ali próximo assim... Sem contar que pra base inteira um painel solar ia ser suficiente, porque se botou ali em cima, viradinho pro Sol, carrega na hora. Dá pra colocar a missão ali no terminador, aí você coloca o painel lá pro Sol e você fica na sombrinha. Imagina a eficiência do painel solar em Mercúrio. Deve ser 500%. Não, mentira, 700%, porque é 7 vezes maior o Sol lá, né? Quando você olha. Você falando isso aí, vai ser igual Vingadores, que o Thor dá um raio no Homem de Ferro e ele fica... Senhor, estamos em 300% de capacidade. Aí tá o erro do Homem de Ferro. Se uma bateria tivesse 300% de capacidade, explodia o Homem de Ferro. Tá, esse não é o único erro, né? Mas enfim... Mas essa história de levar a gente pra Mercúrio vai demorar, tipo assim, bastante, viu? Porque se você for considerar, só 2 missões chegaram lá até hoje, sendo a terceira ainda tá indo, né? Tá indo. Aquele negócio, quando a exploração... Provavelmente Mercúrio não tem interesse comercial, né? Em primeiro lugar vai ser a Lua, muito antes de Mercúrio e de Marte. Lua é pra breve, Lua é pra breve, 2024. Eu acho que, não em 2024, mas eu acho que antes de 2030 já vai ter uma base lá na Lua, hein? Funcional. Olha, agora Marte é outra história, porque, né? Pra quem pousou lá na década de 60, você vê como que a ciência não tem valor quando não tem guerra, né? Não tem interesse político na ciência quando não tem uma guerra acontecendo. Investimento. Porque se não tem guerra, não tem a iminência de uma guerra como a Guerra Fria, pra política a ciência não importa, bicho. Só importa quando acontece uns coronavírus, uma guerra, né? Quando tá tipo, o rabo tá preso ali, sabe? Você tá não passa uma agulha, daí os caras, aí cientista, ajuda nós aqui, meu. daí os caras conseguem mandar uma pessoa pra Lua em 1964, foi a primeira missão? Não lembro exatamente. Foi na década de 60, né? Acho que é isso. 64, 68. E, cara, já passou tantos anos. Foram 60 anos, mais 60 anos, quase 60 anos de diferença, e a gente não voltou pra lá. Tá faltando. Tá voltando, mas agora é pra ficar, né? Que é o slogan deles. Estamos indo agora para a Lua para ficar. Nossa, ia ser muito massa, né? Nossa, imagina se eles abrissem um pouquinho de turismo espacial pra ficar. Sei lá. Eles falam sobre isso também. E ficar lá no Gateway. Já falei em outros podcasts, eu não vou morrer na Terra. Eu vou morrer lá fora. Vai morrer no mar, afogado. Cara, não precisa de você ir tão longe, não.
Tem um projeto aí que eles criaram lá uma espaçonave que você consegue ir até uma altura que já dá pra você ver a curvatura da Terra. E eles já estão querendo colocar isso, vender já aos lugares. Se chama Virgo alguma coisa, não sei se vocês já viram. Eu ia falar nesse elevador aí. Eu já vi, e é caro pra caramba. Eu não achei muita graça, não, que eu achei muito baixo. Mas enfim, você já consegue... Não é da Blue Orange que eles estão fazendo voos comerciais pra ver a curvatura da Terra? Que eles entram lá na... Deixa eu ver aqui o não é no nome. espaço, mas é na camada mais externa da atmosfera, que eu não lembro o nome certinho. Toposfera, sei lá. Esse não... Chama Eu nunca sei as camadas. Virgin Galactic, sei lá. É uma coisa assim. Enfim, eles já estão querendo vender lá. Mas eu não achei muita graça, porque é um pouco subestimado as imagens que eles colocaram. Você não vai ver daquele jeito, não. Você vai ver um pouco mesmo. São 70 mil pés de altura que eles vão chegar. É importante ter iniciativas assim, porque vai tornar a exploração espacial muito mais barata. E o turismo espacial também. No começo vai ser coisa de playboyzão. Tipo, 50 mil uma passagem pra você passar 20 minutos no espaço. Pagaria sem pensar duas vezes. Só que assim, você tem que pensar que 50, 100 mil agora, mas quando isso ficar mais popular, sabe? Tipo, uns 10 mil. Você pega, as empresas vão pegar esses dinheiros, vai pegar esse dinheiro e vai e vai expandir o negócio, né? Vai expandir a tecnologia, expandir o turismo, e com isso tem a redução de preços. Outras empresas vão entrar nessa corrida espacial comercial, né? Corrida comercial do espaço. Deixa o Elon Musk ver isso aí, vai gostar, Nathan. Não vamos falar desse brother, não. Ele vai dominar. Elon Musk eu tô ficando muito triste com o Elon Musk ultimamente. Tô ficando. Por quê, eu gente? já passei. O que ele fez? Eu não tenho Eu já nada a passei dessa declarar. fase. Elon Musk pra mim não tem volta mais, não. Só se ele me pagar. Paga nós. Sempre é bom lembrar, se você quiser contratar nós 4, Elon Musk está na sua Elon disposição. Musk não, embaixador de Marte, que é o que ele gosta. Ai, meu pai do céu. Eu vou ter que ficar puxando saco aí. Não, Elon Musk, te amo, me leva. Aqui a Alissa quer só o quê? Lohane Loliblet. Gente, Pra Marte. calma aí. Ó, muito importante. A gente fugiu do tema. A gente tem que falar de Baby Colombo. Por quê? Porque assim como Colombo, nós miramos em Mercúrio e fomos parar na Lua. Porque Colombo mirou nas Índias e parou nas Américas. E é por isso que o nome dessa missão é Colombo, sabia? Porque ela vai... Mas é por isso mesmo? Ela vai mirar num lugar e vai parar em Mercúrio. Ela não vai... Como assim? É sério. Tem... Você já viu a simulação de como que vai ser toda a missão Baby Colombo? Não. É basicamente assim, jogou pra cima, agora ela vai cair. Ela vai cair em direção a Vênus, aí em Vênus ela dá uma pausinha. Aí ela começa a pegar lá uma órbita assim, ela vai fazer tipo uns 7, 8 flyby por Mercúrio, até que ela começa a orbitar Mercúrio. É um negócio muito louco, por isso que é demorado pra caramba. É tipo assim, é o estilingue reverso que eles têm que fazer pra prender a sonda, pra ela não cair no Sol, é um negócio muito louco. Muito louco. Estilingue reverso tem... Deve existir a palavra certa pra isso. Tem que... A gente vai patentear estilingue reverso, senão vai ser... Estilingue reverso... Agora pensa no estilingue de verdade. Você pega a tripa do mico aqui, põe a pedrinha e puxa e solta. Agora pensa o reverso, você vai puxar pro sentido da sua cara e tão. Mas, falando sério, o Colombo tem uma relação, agora eu não lembro a exata relação, mas é por conta do tempo de viagem de Colombo e por ele ser um cara meio perdido aí. Gente, literalmente eu acho que o jeito mais barato de mandar alguma coisa pra algum lugar no espaço é deixar ela cair, né? Você joga pro sentido que você quer que ela vá e deixe cair. Como acontece com que você deixa acelerar na Lua pra mandar pra Marte, o efeito Stirling, sentido correto, você deixa ela cair e depois você só dá um pulsinho, né? Puff, pra ela escapar. Quando ela tá muito rápida, já escapa. Agora tem também como frear. Mas é aquele negócio, né? A gente não tem tecnologia ainda pra atacar
combustível para fazer aceleração da forma. Também, mesmo quando você tiver, provavelmente eles vão continuar usando essas técnicas para baratear o processo. Ô Sérgio, Oi. Só fala de novo aí como que é mesmo? O quê? Pra frear, como que é o sonzinho mesmo? Não, é para acelerar. Pra acelerar, pra você sair. Quando você faz o efeito Stirling em algum astro, você vai cair na gravidade dele. Não, eu não quero saber a explicação, eu só quero sonzinho, a onomatopeia. Puc. Obrigado. É o peidinho do motor. É o peidinho do motor. Você faz um e daí ele vai. Entendi. Olha, como aluna de aeroespacial, eu posso confirmar que o barulhinho é exatamente. Como aluna de biomédica, como formando em engenharia biomédica, eu também posso afirmar que é isso pra menos, tá? É só uma coisinha assim. Como engenheiro mecânico, eu posso afirmar que eu não faço ideia, porque eu não trabalho com foguete. Hoje vamos falar de Mercúrio retrógrado. Dessa vez, não é uma missão da NASA, é uma missão da Agência Espacial Europeia com a Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa. Eles lançaram dia 20 de outubro de 2018, mas como a gente está conversando aqui, não chegou ainda. Vão ser 7 anos até eles chegarem em Mercúrio. O que eles pretendem fazer com essa missão? Pretendem estudar a origem e a evolução de Mercúrio, estudar características gerais do planeta, como formato, o interior dele, estrutura, investigar a composição e a dinâmica da exosfera de Mercúrio e estudar a estrutura, formação e a idade da magnetosfera. Eles pretendem investigar a origem do campo magnético do planeta e fazer testes em relação à teoria da relatividade geral de Einstein. Só pra falar essa parte da teoria da relatividade, o que eu acho que seria muito legal mesmo era se alguém levasse um relógio atômico para a superfície de Mercúrio que mandasse os dados de lá para cá. Porque como já fizeram aqui na Terra, com um relógio atômico no nível do mar e um no topo de uma montanha, não lembro certinho qual que é o nome da montanha, mas eu sei que depois de alguns dias eles voltaram a comparar a diferença desse relógio atômico e por causa da altitude, ou seja, a distância do campo gravitacional, do centro gravitacional da Terra, e essa pequena diferença de dilatação de espaço e tempo, já causou uma mudança, uma viagem, entre aspas, do tempo, né? O tempo se esticou mais para o relógio que estava mais próximo do centro da Terra do que o relógio que estava mais longe, né? Mais distante no topo do monte. Agora você imagina algo que está tão próximo do Sol, então a curvatura do espaço ali vai esticar o tempo. E se você tivesse um relógio atômico ali na superfície de Mercúrio, provavelmente ele passaria mais devagar do que o relógio passando aqui na Terra, porque você esticando o tempo. Eu acho que seria muito legal se alguém colocasse lá um relógio atômico, tipo uma sonda fixa, que caísse ali, só para medir mesmo dentro de uma cratera e o relógio ficasse rodando e transmitindo os dados para cá. A gente ia conseguir ver que existe uma diferença de time ali, porque segundo a teoria da relatividade geral, a gravidade lá é tanta que você esticou o espaço, e com esticando o espaço você esticou o tempo, e você consegue ver essa diferença. Como já foi visto aqui na Terra, você teria uma diferença muito maior lá em Mercúrio, e isso é uma coisa que eu fico pensando que seria animal de ver e de saber. Isso é mesmo. Vai que um dia acontece, se tiver outro estudo, Eu acho que provavelmente alguém das agências espaciais já devem ter pensado nisso, sabe? Isso, tipo, deve ser alguém só deve estar esperando uma justificativa para custear o valor de uma missão que iria pousar dentro de uma cratera de Mercúrio que deve cair na casa dos bilhões e bilhões de dólares, né? Mas provavelmente alguém já deve ter pensado nisso em levar um relógio atômico para Mercúrio para ver a dilatação do espaço-tempo. Deve ser muito legal. Não, será que eles não estão fazendo isso também? Não, acho que não, né? Não lembro de ter dito isso, não. Em relação ao relógio atômico, ele é uma coisa meio delicada, né? Não poderia ser simplesmente jogado, né? Teria que ser uma coisa bem precisa. Ele teria que estar bonitinho ali e teria que pousar em Mercúrio com toda a delicadeza, ficar ali no sentido. Vai demorar. Mas é bem legal. Mas um dia, quem sabe? A Baby Colombo, eu não lembro exatamente, eu não estudei tão a fundo, mas se eu não me engano, é 2 missões em uma. Então, quando ela estiver na órbita de Mercúrio, quando ela tiver feito todo
Quando ela finalmente chegar em Mercúrio de fato, né, ela vai se dividir em 2 sondas. Uma vai ficar orbitando o planeta, tirando fotos e fazendo mapeamento, etc. E a outra, se eu não me engano, ela vai fazer uma análise magnética dos campos magnéticos de Mercúrio, alguma coisa assim. Então, ela são 2 missões em uma. Quando ela chegar lá, ela se separa. Se eu não me engano, essa que vai fazer a análise magnética, ela vai cair no planeta. Eu não tenho certeza, tá? Eu sei que uma vai ficar orbitando o planeta, a outra eu não sei exatamente o que acontece com ela. Ela tem 3 módulos. MPO, MMO e MTM. E ela transporta 2 orbitadores científicos da missão, é isso mesmo. É, isso aí. Ah, então os dois são orbitadores, tá? Então a Loli já respondeu, os 2 são orbitadores. Eu tô vendo no meu livro aqui, inclusive, que eu escrevi isso e nem tava lembrando. Então não vão jogar a sonda no planeta? Aparentemente não, talvez em algum momento ela caia. Ah. Eu quero, agora você falou disso, me fugir um pouco de Mercúrio, que era quando a gente chegar pra falar de Júpiter, vai ser tão legal a gente falar da sonda Juno e por que ela foi jogada de novo, pra dentro de cara, Júpiter. já é o 3º episódio que você fala disso, você vai falar que eu... Ah, meu Deus! É que eu gosto. Mas é legal! É legal, cara. Rei, você é minoria aqui. Só pra esclarecer um pouquinho que eu falei do relógio atômico, só pra deixar aquele pontinho, pra não deixar ponto sem vírgula. O relógio atômico, ele é o relógio mais preciso que existe até o momento, né? Ele vai medir a precisão de medição dele é a mesma coisa que você dividir 1 segundo em 9.192.631.770 partes. Ou seja, você pega um segundo e divide esse segundo em mais de 9 bilhões de pedacinhos. Esse é a precisão do relógio atômico. Ele usa ondas de oscilação do Césio 133 para fazer a medição, e é por isso que eles conseguem medir a alteração até a diferença de espaço-tempo entre 2 pontos com gravidades diferentes. É só para deixar esse ponto, esse nó sem ponto aí, esse ponto sem nó. Que bom! Hoje vamos falar de Mercúrio retrógrado. Então, enfim, agora depois desse episódio sobre Mercúrio, vamos fazer as últimas considerações aí de cada um sobre o cast, e deixa o seu jabazinho aí também, se quiser. Loli. Eu acho que Mercúrio, quanto mais a gente lê sobre ele, embora tenha poucas curiosidades, pouco material, né, disponível em relação a outros planetas, o de Mercúrio é bem pouco. Ele é um planeta bem interessante, né? Se você parar de pensar, não só por si, mas por estar tão perto de uma estrela. O que a gente tem perto de uma estrela? Tipo assim, o mais próximo que a gente chega de uma estrela de estudar. Aí, mandar para Mercúrio, é interessante. Você poder entender não só sobre o próprio planeta, mas sobre estrelas, sobre formação de sistemas, é muito importante. Eu acho que eles estão subestimando Mercúrio. Mercúrio ainda se esconde boas coisas, né? Quem sabe? No futuro possa ter mais missões e para compreender melhor. De certa forma, Mercúrio esconde gelo, né? Então, se tem gelo, tem infinitas possibilidades. Imagina a vida nas crateras mercurianas. Por que não? Me conta aí, 3 motivos por que não. Pois é. Não nas crateras, mas no subsolo, se existe água lá de alguma forma, talvez exista atividade geológica, quer dizer que possa existir lençóis freáticos em alguns pontos. Quem sabe? Micróbios. Tô chutando, muito provável não deve ter. Em alguma parte das crateras talvez tenha uma temperatura razoável, né, para uma vida como a gente conhece, mas quem sabe seja vida como a gente não conhece. Eu aposto nisso. Mesmo se tivesse uma temperatura razoável, qualquer coisa que tentasse ficar líquida ali iria pular pro estado gasoso automaticamente, porque não tem atmosfera, né? Não líquido, mas às vezes, tipo, uma temperatura um pouco mais alta que menos 100 é alguma coisa, né? Eu quero chegar um dia a falar de Titã. Titã vai ser legal conversar sobre ela. Titã é legal. Saturno é sempre legal, né? Não vejo a hora de chegar esse episódio. Nossa, vai ser 6 horas de episódio, tá? A gente vai ter que dividir em episódio 1, Saturno A, Saturno B e Saturno C e depois Plus. Vamos chegar lá um dia. Agora, Ana, considerações finais. Bom, Mercúrio, a gente só escuta falar geralmente sobre a parte de astrologia, não sei o quê. A gente estava precisando ter essa retomada, falar mais da parte científica e astronômica do planeta. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa Baby Colombo aí quando ela chegar em Mercúrio. Bom, eu espero que tenha grandes descobertas
dessa viagem. Eu só fiquei encacucado com o tempo dessa viagem, né? 7 anos. É muito bom. É aquela história, Sérgio. Ela tá caindo em direção ao sol. Você precisa frear ela. Eu não tô com pressa. A história que ela vai fazer 7 flybys 7 ou mais ainda flybys em Mercúrio até começar a orbitar Mercúrio é sério. Lembrando que isso tem que ter uma puta inteligência artificial dentro dessa sonda, porque tem alguns segundos de delay ali Sérgio, pra chegar a informação, né? Então, Segundos ou minutos já? você tá subestimando a galera, velho. Já foi tudo planejado. 8 minutos. Os caras já planejaram. Não, 7 Pois minutos. Os caras vão lançar lá, jogaram, estilingão, a pá. Ninguém vai nem mexer na sonda mais. Ela vai fazer tudo sozinha. Engenheiro aeroespacial é foda, velho. Ô, gente, mas já foi 2 anos já dessa missão. Já tá indo pra metade já, quase, hein? Ela vai passar por Vênus ainda, não vai? Não sei se ela já chegou em Vênus, não. Passou quase 2 anos. Provavelmente eles calcularam pra que ela passe por Vênus e vai tirar várias fotinhas legais. Se eu não me engano, ela mandou uma foto da Adoramos. Terra um tempo atrás. Sim. Eles sempre fazem isso, né? Eles sempre viram a sonda pra trás pra tirar uma foto da Terra, né? É super legal. Gastam combustível desnecessário pra mostrar um negócio que a ISS mostraria pra gente em 4 segundos. Mas tudo bem. Não é desnecessário, é bonitinho. Se eu tivesse uma sonda, eu faria isso também. Tirar uma selfie minha lá na Terra, lá. É bonitinho porque eu lembro, sempre que alguma sonda faz esse negocinho de virar pra trás e tirar uma foto da Terra, eu sempre lembro do monólogo do Pálido Ponto Azul do Carl Sagan. Eu sempre lembro disso. É lindo. Sim, um poema aquele maravilhoso. bonitinho, Então eu acho muito massa quando eles fazem isso, porque eu sempre me lembro disso, é bem legal. Vai chorar? Eu vou chorar, cara. Tem uma parte muito romântica por trás disso, né? Romântico e solitário. É muito solitário. São cientistas tirando uma selfie deles através da sonda. Tudo que já viveu, todas as pessoas que você já conhece e que você vai conhecer estão nesse pálido ponto azul. É muito legal. E então, pra finalizar, considerações finais. Cara, as minhas considerações finais... É que ele ama Mercúrio, que é o neném da vida dele, planeta favorito, ele super considera. Ele deixou aberto, né? Só sei que nada sei. Ele vai ficar de mudo, eu errei, caralho. Rei amou tanto Mercúrio que ficou sem bola, sem palavras. Daqui a pouco ele volta dando risada. Peguei vocês. Alô. Então, galera, isso aqui foi um pensamento exatamente rápido que eu tive, assim como o Mercúrio, pra fazer uma piadinha com os meus colegas de cast, ou seja, eu simplesmente fingi que eu tinha caído, porque foi a coisa mais rápida que eu consegui pensar. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma consideração final ainda. Porque eu fiquei viajando, porque, na verdade, eu até tinha pensado em algumas coisas, agora senta que lá vem monólogo. Na verdade, eu tinha até pensado em várias coisas pra falar, mas devo dizer que o Sérgio me deixou levemente abalado com a citação de um pedaço, né, do Pálido Ponto Azul, grande monólogo muito lindo que o Carl Sagan lançou há muitos anos atrás. Nosso querido Carl Sagan, que descansa em paz, né, que acabou nos deixando há um tempo aí já. Na verdade, eu fiquei aqui totalmente emocionado e eu estou enrolando enquanto eu tento pensar em alguma coisa. E eu acho que uma das coisas mais interessantes com relação a Mercúrio é um dos nossos vizinhos mais próximos aí, né? Ser um dos nossos vizinhos mais misteriosos. É aquela história, você nunca sabe o que o seu vizinho está fazendo até o momento que ele aparece na sua casa e te assassina. que foi isso, cara? Mercúrio chegando na sua casa do nada, eu vou te matar. Do nada. Tá certo, pessoal. Foi surpreendente. Tá certo. Então, pessoal, antes de tudo, agradecer a todos, né? A Loli e a Ana do Space aí pra continuar nossa série do Sistema Solar. Nós do Space, né? Vocês dois também são partes disso. Sim, do nosso Space. E também é o Rei, que tá sempre aqui comigo. E também deixar aquele recadinho, né? Como o Rei também falou, nossos parentes, nossos irmãozinhos mais próximos aqui do Sistema Solar e também do grupo de planetas rochosos do Sistema Solar, né? Mercúrio tá dentre eles. E ele tá tão pertinho, mas a gente sabe tão pouquinho sobre ele comparado a Marte, por exemplo, com Vênus também, né? E Júpiter, que a gente também tem muita informação sobre ele e as duas.
Então, eu acho bem bacana de trazer esse cast, eu acho super interessante as hipóteses que a gente trouxe aqui também. E eu espero muito que tenha muitas missões no futuro aí. E principalmente eu espero muito essa missão do relógio atômico. Que se for rolar, convida eu, porque eu que dei a ideia, galera. Aqui é um Space vai fazer essa missão e você vai liderar a missão. Okay? Vamos, nossa, isso é muito legal. Primeiro relógio atômico em Mercúrio. Então é isso aí, pessoal. E só mais uma consideração, galera. Utilidade pública, não consumam mercúrio. Mercúrio é tóxico, tá? Mercúrio não é pra ser comido. Uai, tadinho. Mercúrio, sistema solar. Mercúrio, ele pode estar no seu termômetro, ele é tóxico, então vai matá-lo se você consumir. E também ele é o elixir da vida dos imperadores chineses do mundo antigo. E é por aqui que a gente encerra, né? E na verdade eu vou fazer só mais uma consideração ainda. Essa é só pra quem tem a referência. Quando Galactus atacar o sistema solar, Mercúrio é o único planeta que vai sobreviver. Por quê? Porque ele é tóxico. Puta, a resposta no negócio passado, mano. Tá certo, gente. Dessa forma aqui a gente vai finalizar o cast. Não, mas espera aí, rapidinho. E dessa forma a gente vai finalizar o cast. Então, galera, guarde os próximos episódios. E quem ficou até aqui, muito obrigado e tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Retrógrado. 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 É retrógrado. Retrógrado. Tem R no segundo e no terceiro. Retrógrado. Não, retrógrado. Retrógrado. Não tem R, gente. Retrógrado. Sem R. Retrógrado. É o gado. É gado? Sério? É gado. É gado, não é grado? Não, é gado. É por isso que eu tô perguntando. Retrógrado. Ah, retrógrado mesmo. Olha, cara, que bagulho doido. A gente requitou o R nas palavras. Retrógrado mesmo. Vocês não certo, tá escrito errado. Ô, louco, retrógrado. Como que fala Peraí, deixa eu escrever aqui. Retrógrado. Não, gente, ajuda aí. Não tem retrógrado. Tem R ou não tem? Tem R. Tem R, gente. Retrógrado. R, Tem, E, D, tá. O, G, A, D, A. Tá, beleza. É porque eu vou falar isso, você tá pensando. E tem acento no O. Retrógrado. Retrógrado. Ah, na hora sai. Ela é uma proparoxítona. Exatamente. Joga na cara. Gente, eu só joguei, eu nem sei o que é. Portuguesão. Eu só falei o primeiro que eu lembrei. É proparoxítona mesmo, você falou certo. É sério? Aham. Olha só, o português tá afiado. Que isso, hein? O cara é bom mesmo. Como que é o nome daquele cara? Como que é o nome daquele cara famosinho lá do Pasquale? Do Pasquale. Professor Pasquale.